jogador voltando de empréstimo para reforçar o São Paulo? Vamos falar sobre isso. Renovação de contrato aí no São Paulo acertada. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Segunda-feira. Aí, né, rapaz? Tivemos aí o encerramento ontem aí da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a rodada foi boa? Foi boa porque o São Paulo ganhou. Evidentemente, sempre bom quando seu time ganha. Mas os times ali que estão perto, né, cara, ponto a ponto ali do São Paulo, todos ganharam, né? Essa é a parte ruim. Aí, da parte boa que a gente ganhou. Se tivesse ganhado também, irmão, o bagulho ia ficar doido. Porque, como eu falei, todos os times estão perto ali, venceram, né? Aí o Fluminense, né? O São Paulo jogou no sábado. Então o São Paulo venceu o Bahia no sábado. Passou o Vasco e ficou em oitavo, tá? A gente estava em oitavo no sábado. Aí quem está em sétimo é o Fluminense, que no mesmo sábado venceu o Inter, né? Então o Fluminense venceu ali, foi para 44 pontos. Aí ontem o Vasco venceu e foi para 42, passou o São Paulo, tá? Aí o São Paulo caiu para nono. Aí o Corinthians, que também está perto do São Paulo, venceu o Vitória também no sábado. E ontem o Grêmio, que também está perto do São Paulo, venceu o Juventude. Então, tipo assim, os 4 times que estão bem perto do São Paulo, que é Fluminense, Vasco, Corinthians e Grêmio, todos venceram. Os 4 venceram aí. Então, cara, tá ponto a ponto aí, mano. Vai ser detalhe, tá? Essas vagas aí para Libertadores, para pré-Libertadores, tem que ver se vai abrir G6, G7, dependendo também das Copas, né? Copa do Brasil, Libertadores, tem que ver também quem vai ser os campeões para ver quantas vagas a mais vai abrir aí na tabela do Brasileirão, cara. Então, tipo assim, faltam aí 8 rodadas para acabar o campeonato e tá ponto a ponto. O negócio tá complicado. Tá complicado aí. E o próximo jogo do São Paulo é o Vasco, né? O Vasco tá em oitavo com 42. A gente tá em nono com 41. A gente tá 1 ponto atrás do Vasco. E o próximo jogo é o Vasco lá em São Januário. É o famoso jogo de 6 pontos. Confronto mais do que direto. Entendeu? Mais do que direto aí. E, cara, isso aí é consequência hoje daquela sequência lamentável do São Paulo, né? Perdeu pro Ceará, pro Palmeiras, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Mirassol, tudo de uma vez só. Aí, cara, assim, os adversários que estão atrás vão chegando, né? Vão chegando aí lá o Botafogo já disparou, o Bahia, o Fluminense também, né, cara, já à frente aí com jogamentos, cara. Então, isso é a consequência daquela fase lamentável do São Paulo que deixou de ganhar não, né, cara? Perdeu, né, uma sequência de jogos muito grande, como eu falei, Mirassol, Grêmio, Palmeiras, Ceará, entendeu? O São Paulo deixou de ganhar muitos pontos aí, né, cara? Muitos pontos bobos que o São Paulo perdeu, muitos pontos em casa que o São Paulo deixou de ganhar, cara, aí vai pagar seu preço. Aquele jogo contra o Ceará em casa, que foi pós-ressaca da eliminação da Libertadores, aqueles 3 pontos vai fazer falta. Aqueles 3 pontos, ou até um pontinho que seja contra o Palmeiras, o empate, vai fazer falta, entendeu? Então, cara, complicado. Desde que o Crespo chegou e que a gente conseguiu uma sequência boa, né, de sair da parte de baixo da tabela e subir ali para brigar por Libertadores, a gente perdeu vários jogos, cara, tipo assim, perdeu vários jogos e tava ali, em oitavo, ali em sétimo, tava tranquilo. Aí a gente foi aumentando a sequência ruim, né, cara, de ficar mais tempo, mais jogos sem vencer. Aí, cara, Corinthians encostou, Grêmio encostou, Vasco passou, né, cara? Tipo assim, você vê o Corinthians, por exemplo, então o São Paulo tá em nono, com 41, e décimo tá o Corinthians com 39. Cara, eu lembro que teve algumas rodadas atrás, o São Paulo chegou a estar 10 pontos do Corinthians, 9, 10 pontos, né? Hoje tá 2 só, né? Porque o São Paulo tem uma sequência bastante ruim, né? Então, tipo assim, cara, tá muito acirrado, muito competitivo e, cara, vai ser assim até o final, irmão. Cada pontinho, cada jogo vai fazer a diferença aí, né, cara? Pra gente ver quem vai conseguir essas vagas aí pra Libertadores, né? Complicado, né? Complicado, mas, enfim, vamos aí. Vai ter que vencer jogos difíceis. É difícil que eu falo assim, não é que é difícil, cara. Todos os jogos são difíceis, né? Vai ter que vencer jogos, como é que eu posso falar, cara? Improváveis, podemos dizer. Assim, os jogos que o São Paulo não é obrigado a ganhar. Por exemplo, contra o Bahia no sábado, era um jogo obrigatório para ganhar. Não tinha como não vencer o Bahia. Aí depois tem o Vasco fora, cara. É obrigatório vencer o Vasco? Não é. O São Paulo tem um histórico muito ruim jogando em São Januário, né, cara? Jogar lá é difícil. São Paulo, como eu falei, São Paulo tem um histórico ruim lá, né? Então, tipo assim, cara, vai ter que vencer esse jogo aí, irmão. Vai ter que vencer esse jogo aí, porque senão vencer, né, os que tá atrás
Se vencer, já passa o São Paulo. Se perder pro próprio Vasco, cara, o Vasco já vai abrir 4 do São Paulo, né? Porque o Vasco tem um ponto a mais. Se vencer, vai para 4, né? Então, tipo assim, cara, tá ficando complicado. Muito acirrado, entendeu? E é isso. Bora ver o que o São Paulo vai fazer. Aí, essa vitória foi importante, além dos 3 pontos para dar confiança pro time, dar moral. E vamos ver o que esses caras vão fazer aí. Eu falei que tem um jogo contra o Vasco na semana que vem. Depois tem o Flamengo, por exemplo, na Vila Belmiro, que tá brigando aí pelo título brasileiro, né, cara? Então vai ser osso. Ainda tem esse agravante, né, de que os jogos de São Paulo, como mandante, vai ser na Vila e não no Morumbi. Como a gente já acabou de, né, cansou de comentar aqui, já sobre esse assunto várias vezes, não vou me estender nisso, né, que é uma vergonha aí, mas enfim, ainda tem essa questão que não tem mais a nossa casa, o Morumbi, né, ainda tem essa questão aí que é muito ruim, né, cara? Então é isso, vamos ver aí o que vai acontecer. Semana que vem, Vasco e São Paulo em São Januário, tem que buscar a vitória, não tem outra coisa, é buscar a vitória ou buscar a vitória aí, e na pior hipótese empatar, porque se o Vasco vencer, abre 4 do São Paulo, né? Então, complicado, confronto diretíssimo aí, tá bom? Vamos seguindo aqui agora, é o seguinte, ó, 2 dias de folga pro elenco do São Paulo, olha aí. Sem jogos ao longo dessa semana, o São Paulo deu folga a jogadores na segunda e terça-feira, com o elenco retornando aos trabalhos na manhã da quarta-feira no CT da Barra Funda, tá? Então o São Paulo jogou sábado contra o Bahia, né? Domingo, ontem o time se representou, achei até estranho, né? Porque geralmente no dia seguinte, após o jogo é a folga, né? Achei estranho os jogadores se representarem no domingo e ganhar folga na segunda e na terça, né? Então tá aí, hoje e amanhã, folga pro elenco e reapresentação na quarta-feira, né? 2 dias de folga aí, porque o São Paulo só joga no domingo que vem contra o Vasco, né? Meio de semana aí de Libertadores, São Paulo infelizmente não tá, né? E tem jogos também, né? De brasileiro, mas de times que estão com jogos a menos, né? São jogos atrasados aí, então não tem rodada, né? A 31ª rodada só é na semana que vem, quando o São Paulo enfrenta aí a equipe do Vasco, né? Jogo fora de casa lá no Rio de Janeiro, né? Enfim, vamos seguindo aí e vamos falar sobre um assunto aí, né, cara, que ganhou muita repercussão aí na última semana, mais ou menos, que foi a questão do Márcio Calormagno, né, que simplesmente aí é o... Deixa eu pegar aqui a função dele no São Paulo. Ele é o superintendente do São Paulo. E o Casares simplesmente pegou ele e colocou no departamento de futebol do São Paulo, colocou ele para conviver ali, né, cara, com as pessoas ali no dia a dia do CT da Barra Funda, entendeu? E tá muito claro isso aí, que é um movimento político, né, de que o Casares vai apoiar o Márcio Calormagno aí na eleição que vai ter em 2026, né, já que o Casares não vai apoiar o Belmonte, né, vai estar o Belmonte de um lado e o Casares do outro, né, o Casares, no caso, que ele vai apoiar, né, porque ele não pode ir para o terceiro mandato agora, né, então o Casares deve apoiar o Márcio Calormagno, e tipo assim, a gente, né, a grande maioria, conhece muito pouco dele, e o Gé trouxe aqui a matéria trazendo mais detalhes, mais informações aqui, explicando, né, aí quem é o Márcio Calormagno, né, cara, já tá apoiando aí a situação do São Paulo tem muito tempo, é sobre isso que vamos falar. Olha só, Gé, Márcio Calormagno, considerado braço direito de Júlio Casares e nome cotado para a próxima eleição, já trabalhou como assessor de futebol social, passando a função como administrador do estádio. Tá? Então já trabalhou aí como administrador do estádio, trabalhou como diretor de planejamento e desenvolvimento e também trabalhou de assessor da presidência nas gestões de Leco, tá? E Júlio Casares, até virar superintendente hoje do São Paulo, tá? Então o senhor Márcio Calormagno está aí na política do São Paulo tem muito tempo, né? Já foi aí, né? Como eu falei, né? Já teve várias funções aí como assessor da presidência, né? Diretor de planejamento e desenvolvimento, né? E várias outras funções que ele já exerceu aí ao longo dos últimos anos, dos últimos muitos anos que ele está no São Paulo, não é porque não é de hoje que ele está na gestão do Casares agora, estava na gestão do Leco, né, e também na gestão do Aidar, então, tipo assim, ele está lá tem muito tempo aí mesmo. O Calormagno, por exemplo, participou ativamente da campanha que elegeu o Leco em 2017, e em seguida, é isso aqui que a gente fala, ele ajudou, ele participou ativamente da campanha que elegeu o Leco e em seguida ganhou um cargo de assessor do presidente. Uma espécie de faz tudo do gabinete para assuntos políticos. É aquele negócio, né? O cara ali
tem uma influência muito grande para eleger um presidente, aí é evidente que o presidente, né, cara, que foi eleito, tem que dar, né, um carguinho ali pro cara que ajudou ele. É igual o Casares com o Belmonte. O Belmonte tá no São Paulo como diretor por parte política, né? Ele não tá lá porque ele é diretor, nunca foi diretor na vida dele, não entende nada de futebol, nunca trabalhou em nada sobre futebol, né? O diretor, o cargo de diretor só foi Belmonte porque o Belmonte ajudou o Casares a ser eleito. Aí no caso agora do Márcio Carlos Magno e do Leco, né? O Leco foi lá, né, cara, ganhou a eleição aí com muita ajuda aí do Márcio Carlos Magno politicamente, depois, né, o Leco foi eleito e depois foi lá, né, e deu aí o cargo pro Márcio Carlos Magno. Infelizmente, política é desse jeito, né, cara? Infelizmente, política é desse jeito aí. E ele que tá aí, tava na gestão do Leco, na gestão do Aidar, agora na gestão do Casares, ele tem grande chance aí de ser o próximo presidente de São Paulo, né? Porque o que tudo indica, ele vai ser o candidato do Casares né, vai concorrer à eleição aí pro ano que vem, né, cara? Então, tipo assim, a chance dele ser presidente é muito grande, cara. Depois dessa informação que o Gé trouxe, claramente é mais o mesmo, né? Se tá com Casares, tá com o Leco, tá com a Aidar, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo mais do mesmo. A verdade é essa, né? A verdade é essa aí. Enfim, vamos seguindo agora e bora falar aí sobre jogador voltando para reforçar o São Paulo, Gabriel. Que história é essa? Tá aí a informação do Alexander Vieira. O Eric, que está emprestado aí para o Vitória, desperta interesse no mercado, mas aguarda posição do São Paulo para 2026. O atacante Eric, emprestado ao Vitória até o fim do ano, recebeu sondagens de clubes nas últimas semanas visando uma negociação para 2026. Apesar disso, o jogador aguarda uma definição do São Paulo, com quem ele tem contrato até dezembro de 2026. Tá? Então o Eric está no Vitória, tá indo bem, né? Apesar que o Vitória estava aí na tabela do Brasileirão, brigando para não cair. O Eric individualmente está fazendo uma boa temporada, destaque lá, e tá despertando interesse de outros clubes aí, né, cara, para tentar contratar aí o Eric. A ideia do Eric é voltar ao São Paulo para ter mais espaço, enquanto o clube não se opõe ao retorno, mas vê uma venda como cenário ideal, tá? Então a situação é essa. Ele tem interesse de outros clubes, tá? Tem interesse de outros clubes. Por parte do Eric, ele quer voltar, para poder ganhar mais espaço no São Paulo, jogar no São Paulo. E o lado do São Paulo é que o São Paulo não vai, nossa, não quero contar com o Eric, não. Mas o São Paulo vê que uma venda, né? Vender o Eric aí seria o ideal, né? Seria o momento ideal para poder vender aí o Eric assim quando ele voltar de empréstimo, né? Que acaba o empréstimo no final aí da temporada, né? O Vitória arca com 100% dos salários do atleta e pagou R$1 milhão pelo empréstimo, que não tem opção de compra, né? Então, tipo assim, não tem opção. Então, tipo assim, ele vai jogar até o final no Vitória, acabou, né? Aconteça o que acontecer, ele já retorna aí para o São Paulo. A equipe baiana tem interesse em sua permanência definitiva, mas uma negociação vai depender de sua permanência da elite do futebol brasileiro, né? Então, tipo assim, o Vitória vai querer manter ele, porque ele é um destaque lá, né? Mas vai depender se o Vitória cai para a Série B ou se fica, né? Porque, evidentemente, né, cara, se tá na Série A, tem um orçamento, tem mais grana, se cair, né, vai ter que diminuir a folha do elenco, vai ter que gastar menos, né? Então, todo aquele negócio lá que a gente já sabe, né? Enfim, cara, eu não sei, cara. Eu acho que assim, esse ano só pode ter tanto jogador machucado, tanto desfalque, que eu acho que até o próprio Eric ajudaria o elenco se tivesse nesse elenco aí de hoje, né? Não gostava muito dele, não era muito fã dele, achava que ele oscilava bastante no ano passado, né, quando ele jogou no São Paulo. O jogador que oscila muito, tem muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Mas vamos ver o que o São Paulo vai fazer com ele, né? Ele quer voltar a pagar mais espaço, São Paulo não se opõe, mas São Paulo vê que uma venda dele aí seria o ideal, né? Para quando ele voltar aí do empréstimo dele, né? Que é quando acabar aí a temporada. Vamos aguardar. Você queria que o Eric voltasse ou acha que tem que vender? Dá o papo reto aí. Ou você acha que tem que vender, no caso, né? Dá o papo reto aí nos comentários, tá bom? Tem cria de Cotia aí, destaque com renovação de contrato acertada. Rapaziada, olha aí. O São Paulo anunciou oficialmente a renovação de contrato do atacante Gustavo Miranda, destaque das categorias de base e uma das grandes apostas do São Paulo para os próximos anos. O novo vínculo é válido até o fim de 2027 e vem acompanhado de uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Tá? Tem a multa, então, de 50 milhões de euros com a renovação, né? Tem contrato agora até
o fim de 2027. Ele tem apenas 18 anos, o Gustavo Miranda, e ele integra hoje o elenco sub-20 do São Paulo. E é agenciado por um ídolo do São Paulo, que é o Fábio Simplício. O atacante havia renovado o contrato anterior em 2023, né, que ele tinha renovado. Mas o desempenho promissor, especialmente aí no Sub-17, né, no ano passado, 2024, que ele foi muito bem, foi isso que motivou o São Paulo a antecipar uma nova valorização. Ele também fez parte do elenco campeão da Copinha, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro deste ano, marcando até um gol antes de sofrer uma lesão no pubis. Aí ele se machucou, né, cara, na Copinha, então, recuperar desde maio, o Gustavo voltou a atuar em partidas do Brasileirão e do Paulistão Sub-20, somando 8 aparições e 2 gols recentes. Internamente, a diretoria elogia a capacidade de finalização e estilo agressivo do atacante, visto como um dos nomes com potencial para subir para o profissional em 2026, tá? Então tá aí, o São Paulo renovou com ele, né? Tava na Copinha, fez gol, se machucou, voltou, né, de lesão. E ele, né, é importante a gente falar sobre isso porque ele é um dos nomes aí que pode subir para o profissional do São Paulo em 2026, né? A gente pode estar vendo o Gustavo, como é que é o sobrenome dele? Gustavo Miranda, porque tem o Gustavo Miranda, que é esse, né, que a gente tá falando, e tem o Gustavo Santana, que é o que teve a polêmica lá do Cabala. Então, às vezes a gente confunde, mas esse é o Gustavo Miranda, né? Gustavo Santana é o outro, né, que o São Paulo comprou aí recentemente, né? Então tá aí, né? Jogador. Eu vejo de vez em quando alguns jogos sub-20 de São Paulo, né? Assim, quando eu tenho tempo, né? Mas não me lembro de cabeça de ter visto ele jogar, né? Posso ter visto assim por cima, né? Não ter prestado muita atenção, mas não me recordo muito bem dele, não. Né? Até porque, repetindo, ele se machucou na Copinha, né? Tá machucado, voltou só em maio e tem tudo isso aí também. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.